Oi pessoal, tudo bem? Então vamos gravar aqui a nossa primeira aula, né, pro segundo ano. Eu demorei para fazer essa aula porque eu estou ainda aprendendo como mexer com esses recursos. Eu já tinha gravado uma aula para o terceiro ano e também deu um trabalhão para gravar, mas agora está indo com mais segurança, então a gente vai pôr aula aqui com bastante frequência, tá? Hoje a gente vai ver um capítulo chamado calorimetria, que é uma matéria que a gente ainda não tinha visto em sala de aula. Então, é uma coisa que é nova para vocês, apesar de estar nos exercícios que eu tinha recomendado no livro. Então, vocês agora vão ter uma breve explicação e aí vocês vão poder aplicar naqueles exercícios. São capítulo 4 e 5 do livro, se eu não me engano. E então, vocês vão poder praticar esses exercícios tá? que tem no livro, ler o texto, poder compreender melhor o que está escrito lá. E vamos para a aula, né? Bom, gente, vamos falar então da calorimetria. A calorimetria é a parte da termologia que estuda os efeitos da transmissão de calor. Lembre que o calor ele é a energia térmica passando de um corpo para outro, né? Então, quando a energia térmica está passando de um corpo para outro, a gente chama ela de calor. Ela tem esse nome especial, isso a gente já tinha discutido em aulas anteriores. E essa transmissão de calor ela pode acontecer de três maneiras: por condução, por convecção e por irradiação. Como funcionam essas três maneiras? Antes disso, o calor ele pode provocar dois efeitos. Quando o corpo recebe ou perde calor, tem duas coisas que podem acontecer. Ele pode ter sua temperatura alterada ou pode ter o seu estado físico alterado. Quando o calor ele provoca uma mudança de temperatura, a gente chama ele de calor sensível. E quando o calor provoca uma mudança de estado, a gente chama ele de calor latente, né? A palavra latente significa mudança. Vamos então começar com a primeira forma de transmissão de calor, que é a condução. Na condução, o calor é transmitido de partícula em partícula. Então, se você pensar, por exemplo, se você encosta a ponta de um metal no fogo, com o tempo a outra ponta do metal vai ficar quente. Por exemplo, se colocar uma colher no fogo, logo o cabo da colher também fica quente. Aí o calor foi transmitido pelo corpo passando de partícula em partícula, sem que as partículas precisassem necessariamente sair do lugar. Elas só foram transmitindo energia para a partícula mais próxima, até chegar na outra ponta do metal. Aqui a gente tem um exemplo, né? Então, você vê aí o fogo ali na parte vermelha, fazendo com que as moléculas se agitem. E essa agitação das moléculas ali naquele canto vai passando de molécula em molécula até chegar nas moléculas da ponta. E com o passar do tempo, cada molécula ali vai ganhando mais agitação e a temperatura delas vai mudando. A convecção. Na convecção, o calor é transmitido junto com a matéria. Então, algum material tem que levar o calor junto com ele. Vamos pensar aqui, por exemplo, os aquecedores que a gente tem em casa, no frio. Que no Brasil não é muito comum, né? O Brasil é um país muito quente, mas algumas casas têm seus aquecedores. O aquecedor ele sempre fica na parte de baixo do quarto ou do cômodo que ele quer aquecer. Por quê? Porque como o ar quente é menos denso do que o ar frio, quando ele aquece, ele acaba subindo. E aí esse calor vai junto com ele para o alto. E faz com que o calor frio é boa, né? Com que o ar frio que estava em cima desça e se aproxime do aquecedor. Esse ar se aquece até que sua temperatura supera a do ar que subiu e ele sobe de novo e o outro desce para aquecer. Assim você tem uma circulação de ar dentro do cômodo, aquecendo todo o cômodo. O ar levando o calor. Aqui a gente não colocou o exemplo, mas é a mesma coisa com o ar-condicionado. O ar-condicionado ele fica na parte de cima dos cômodos. Por quê? Porque ele resfria o ar e o ar frio desce. E o ar frio descendo, ele empurra o ar quente para cima, que vai se aproximar do ar-condicionado. O ar-condicionado vai resfriar ele. Aí ele desce de novo, empurra outro ar para cima. E o ar fica circulando até que todo o calor daquele cômodo tenha saído pelo ar-condicionado. A irradiação é a terceira forma de transmissão de calor.
Na verdade, ele é uma transmissão de energia, de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas é uma forma de energia diferente do calor. Mas o que acontece? O corpo emite essas ondas. Quando essas ondas chegam no seu destino, quando elas interagem com outro corpo que vai receber o calor, essas ondas se transformam em calor novamente. E aí esse corpo acaba recebendo essa energia para alterar sua temperatura ou seu estado físico. Um exemplo disso é a forma como o Sol transmite calor para a Terra. A radiação do Sol ela é uma energia eletromagnética. Né? A história de que o Sol manda luz e calor para a Terra não é bem assim. O Sol manda luz para a Terra e aqui na Terra essa luz do Sol quando interage com os materiais é transformada em calor. Tá? Um outro exemplo seria o forno de micro-ondas também. A micro-onda é uma radiação que a gente não consegue ver. Mas essa radiação ela chega no alimento e quando chega no alimento ela é transformada em energia térmica, transformada em calor para poder aumentar a temperatura do alimento e assim aquecer ou até cozinhar o alimento. Bom, enfim, aqui a gente fez um estudo técnico, então, da parte de transmissão de calor, que onde nós vimos as 3 formas de transmissão de calor: condução, convecção e irradiação. Na condução, o calor passa de partícula em partícula pelo corpo. Então as partículas não se deslocam, né? Você esquenta uma parte do corpo, esse calor vai passando por todo o corpo. Na convecção, o calor ele vai passando junto com o material. Então você aquece uma parte de um material e esse material vai se espalhar com esse calor para outros lados. Ou você resfria uma parte do material e esse material vai resfriando as outras partes do ambiente. Um outro exemplo de convecção também é como se aquece a água na panela. Quando você coloca uma panela no fogo, só o fundo da panela entra em contato com a chama. E aí, por condução, ele passa calor para a água que está ali embaixo, em contato com esse fundo, e essa água começa a se aquecer, e aquecendo ela fica menos densa do que a água que está fria em cima. E aí essa água sobe e empurra a água fria para baixo. Essa água fria que desceu vai entrar em contato com o fundo da panela, vai se aquecer, vai subir de novo, vai empurrar outra água para baixo, até que toda a água da panela esteja na mesma temperatura. Antes da gente continuar aqui para a parte matemática, dizer também que o calor ele flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E essa troca de calor acontece até que as duas temperaturas se igualem e atingem um estado que a gente chama de equilíbrio térmico. Então, no caso da convecção que a gente acabou de mencionar, então, quando é que a temperatura vai parar de se alterar? Quando a temperatura de todo o corpo estiver em equilíbrio térmico, certo? Ou seja, estiver toda uniforme. Agora nós vamos ver a parte matemática disso. Como é que a gente calcula quanto calor que precisa para poder aumentar uma certa quantidade de temperatura? Se a gente está falando de calor aumentando a temperatura, a gente está falando de calor sensível. Então, essa primeira forma de calcular o calor aqui é a que a gente chama de calor sensível. Mais para frente, na próxima aula, a gente vai aprender como calcular o calor latente, que é aquele que provoca mudança de estado. Então, a equação da calorimetria é essa daqui, a famosa fórmula do Q-macete. O Q, que é a quantidade de calor, é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Tá? A quantidade de calor ela é medida em calorias ou joule. A unidade oficial do Sistema Internacional é o joule, mas em termologia a gente usa muito a caloria. A massa, a unidade oficial dela é o quilograma, mas a gente costuma usar muito em gramas também na calorimetria. Calor sensível, né? Ele, na verdade, é chamado de calor específico sensível. Muitas vezes a gente vai mencionar como calor sensível ou como calor específico, tá? Mas é o calor específico sensível, esse Czinho minúsculo. A unidade de medida dele é o caloria por grama vezes graus Celsius, ou joule por grama vezes graus Celsius, ou quilojoule por quilograma vezes graus Celsius. Tá? Então é sempre a unidade de energia pela unidade de massa vezes a unidade de temperatura. E o ΔT, que é a variação de temperatura, é medido em graus Celsius. Às vezes pode ser medido em Kelvin, Fahrenheit, como a gente já estudou também. Né? Mas aqui geralmente vai ser colocado em graus Celsius. Só lembrando, né, o ΔT vocês já conhecem ele é a temperatura final menos a temperatura inicial. É a variação de temperatura, o quanto ela aumentou, o quanto ela diminuiu.
Uma outra grandeza que a gente usa para poder fazer os estudos de calorimetria é o que a gente chama de capacidade térmica. Para calcular a capacidade térmica, a gente precisa multiplicar a massa pelo calor específico. Tá? Então, o Czão, C maiúsculo, é a capacidade térmica, que é medida em calorias por grau Celsius, ou joule por grau Celsius. O M é a massa, né, que a gente já viu que é medida em gramas, e o calor específico sensível é o C minúsculo. Tá? Então, não confundir o C maiúsculo, capacidade térmica. C minúsculo, calor específico sensível. Então, se massa vezes calor específico é igual à capacidade térmica, a gente pode reescrever a equação da calorimetria dessa forma, substituindo o Mzinho e o Czinho pelo Czão. Então, ficaria Q igual C maiúsculo vezes o ΔT, onde Q é a quantidade de calor, C é a capacidade térmica e o ΔT é a variação de temperatura. Uma coisa entre a capacidade térmica e o calor específico. A capacidade térmica é uma característica de cada corpo. Tá? Então, você pode ter dois corpos feitos do mesmo material, mas se eles têm massas diferentes, eles vão ter capacidades térmicas diferentes. Tá? Então, não é uma característica de cada material. É diferente do calor específico. O calor específico é uma característica de cada substância, de cada material. Então, você pode ter um bloco de gelo de 10 gramas de gelo e um bloco de gelo de 1 kg. E os dois blocos vão ter o mesmo calor específico, porque são feitos da mesma substância. Porém, vão ter capacidades térmicas diferentes, porque são corpos diferentes, com massas diferentes, mesmo sendo feitos da mesma substância. Tá? Em contrapartida, você pode ter também um bloco de ferro de 1 kg e um bloco de ferro de 5 kg. Mesmo calor específico, só com capacidade térmica diferente. Importante lembrar que tanto o calor específico quanto a capacidade térmica, eles refletem o quanto que é difícil de você aquecer um material, tá? De você alterar a temperatura de um material. Então, materiais que têm menor calor específico e corpos que têm menor capacidade térmica, eles são muito mais fáceis de aquecer ou de resfriar. Se você der energia, a mesmo tanto de energia para dois corpos, aquele que tem menor calor, aquele que tem a menor capacidade térmica, vai ter um maior aumento de temperatura. E aquele que tem maior capacidade térmica vai ter um menor aumento de temperatura. E o mesmo vale se fizer ao contrário. Se você tirar energia de dois corpos, o mesmo tanto de energia, aquele que tem a menor capacidade térmica vai ter um resfriamento mais rápido, a temperatura vai baixar mais. E aquele que tem a maior capacidade térmica, a temperatura vai baixar menos. Isso significa o quê? Que materiais ou corpos que esquentam mais rápido são materiais ou corpos que também resfriam mais rápido quando você está tirando energia. Vamos ver aqui alguns exemplos de exercícios. Então, no primeiro, tem que determinar a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de um corpo de 500 gramas de massa, que é composto por um material de calor específico 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius em 30 graus Celsius. Então, eu quero aumentar 30 graus Celsius na temperatura de um corpo de 500 gramas. E o material de que esse corpo é feito tem calor específico de meia caloria por grama vezes graus Celsius. Vamos ver como que a gente faz. Os dados estão aqui, né? Quantidade de calor que eu quero calcular, a massa 500 gramas, o calor específico sensível. Aqui ele está com C maiúsculo, né? Mas ele é o C minúsculo. Foi um erro aí, depois a gente vai dar uma consertada nisso. Ele é 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius e a variação de temperatura é 30 graus Celsius. Tá? Então, substituindo na fórmula, né? A fórmula que a gente tem, a fórmula aí do Quimacete, né? Q igual a M vezes C vezes ΔT. O Q é o que eu quero calcular, então não substituo. A massa, M é 500, então eu coloco 500 no lugar da massa. O calor específico sensível é 0,5, coloca 0,5 no lugar do Czinho. E o ΔT é 30. Multiplicando, 500 vezes 0,5 dá 25 e 25 vezes 30 vai dar 7.500 calorias. Ou seja, se eu tenho um corpo de 500 gramas e o material de que ele é feito tem 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius de calor específico, eu preciso dar 7.500 calorias de energia para poder alterar 30 graus da temperatura dele, poder fazer a temperatura dele aumentar 30 graus.
E se eu tirasse energia, eu precisaria tirar 7.500 calorias para que a temperatura dele diminuísse 30 graus. Segundo exercício. Dois corpos distintos possuem massas diferentes, porém são compostos do mesmo material. Podemos dizer que a característica idêntica nos dois corpos é a massa. Bom, ele já falou ali que são massas distintas, né? A quantidade de calor, a gente não sabe. A quantidade de calor não é uma característica do corpo, né? Isso aí vai depender da interação dele com o ambiente. A capacidade térmica, bom, são corpos diferentes. Lembre que a capacidade térmica é uma característica dos corpos. Então, para que eles tivessem a mesma capacidade térmica, teriam que ser feitos do mesmo material e ter a mesma quantidade de massa. O calor específico seria a alternativa correta. Por quê? Porque o calor específico é uma característica do material. E o que esses dois corpos têm de igual? O material de que eles são feitos. Então, nesse caso, o calor específico é o que eles têm de idêntico. A terceira pergunta era bem simples. Ó. Explique de que modo o forno micro-ondas transmite calor aos alimentos. Bom, ele transmite o calor através de ondas eletromagnéticas. A micro-onda é um tipo de onda eletromagnética. Quando essa onda chega no alimento, ela é transformada em calor. Ela interage com as partículas do alimento e acabam transferindo energia de movimento para essas partículas. A gente já viu que a energia térmica é a energia de movimento das partículas. Tá? Então, como que o forno micro-ondas transmite calor para os alimentos? Através de ondas eletromagnéticas que são transformadas em calor quando interagem com os alimentos. Bom, gente, então essa foi, né, uma breve explicação aí desse primeiro capítulo, dessa primeira parte de calorimetria. Eu deixei essa aula gravada lá no Google Class. Eu deixei também os slides dessa aula lá disponível para vocês. E deixei uma lista de exercícios para que vocês possam fazer. Tá? Esses exercícios vocês vão responder lá no Google Formulários. Tem o link lá para vocês poderem responder esses exercícios. Tá? Esses vocês vão responder e vão enviar para mim. O próprio Google Formulário já faz isso. Você respondeu, colocou para submeter. E aí eu já vou receber as respostas de vocês. Lembre de colocar o nome, colocar a série de vocês e o número de vocês. Tá? Outra coisa. Eu quero fazer uma reunião no Meeting e tá o link para vocês lá também para participar dessa reunião, tá? E aí vocês vão assistir essa videoaula, vocês vão tentar fazer os exercícios do livro, acho que vocês já tentaram fazer, né? Alguns conseguiram fazer alguns exercícios, outros conseguiram fazer outros, tá? E quantos exercícios vocês têm que fazer do livro? Aqueles que vocês conseguirem, a gente já sabe como que funciona, né? Então, tente fazer os exercícios, aqueles que vocês conseguirem fazer de maneira mais simples. E aqueles que vocês tiverem mais dificuldade, vocês guardem as dificuldades para tirar dúvida nesse dia da reunião. E aqueles que vocês não conseguirem fazer de jeito nenhum, a gente pode resolver um ou dois. Vocês vão tentando também, persistindo, porque é assim que a gente vai aprendendo, tá bom? Então a nossa reunião eu marquei das 6 às 7h30 da tarde na quinta-feira, tá? Lá tá o link, aí quem quiser participar eu vou estar esperando vocês nesse horário, tá? Lá tem toda a descrição certinho, tá bom? E, gente, façam os exercícios direitinho, com dedicação. Eu prefiro que vocês façam 3 exercícios bem feitos, bem estudados, que vocês correram atrás para poder resolver, do que vocês me façam todos os exercícios de qualquer jeito, copiando resposta no fim do livro, indo procurar resposta na internet, tá? Então, aproveitem para aprender. Não tem sentido você fazer um exercício, você trabalhar tanto, se você não vai aprender nada com isso, tá? Então, façam aquilo que vocês vão aprender. Tem lá os exercícios do livro, tem a listinha de 4 exercícios para vocês resolverem e me entregarem pelo Google Formulários, e tem todo o material dessa aula também para que vocês possam dispor lá no Google Class, certo? Então, espero que vocês todos estejam bem. Espero em breve ver vocês dentro da sala de aula. Mas enquanto não for, a gente não vai ficar parado, né? A gente vai fazer aí nosso esforço para que vocês possam estar cada vez mais preparados para quando tudo isso passar, certo? Então, muito obrigado, pessoal. E até a nossa próxima aula, até a reunião.